Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise do último capítulo da HQ Cavaleiros das Trevas de Aço, também conhecida como DC Medieval. Sim galera, foram quase 2 anos, vários hiatos, 8 meses de atraso, mas finalmente a história acabou e é isso que veremos no vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder histórias como essa, e sem mais demora, vamos à história! Só para relembrar, porque já fazem 3 meses desde o último vídeo dessa saga, nessa história temos uma visão bem diferente do universo DC, combinando os heróis que conhecemos com um drama medieval bem estilo Game of Thrones. Então, existem vários reinos, como o Reino dos Elfos, que era liderado por Jor-El e sua esposa Lara. Tem também o Reino das Tempestades, que era governado pelo Raio Negro e sua família. E o Reino das Amazonas, que eram lideradas pela Rainha Hipólita. Infelizmente, surgiu um conflito crescente entre essas famílias, principalmente devido à interferência dos malvados marcianos brancos. Eles estavam manipulando a todos, forçando os reinos a lutar entre si e eliminar os seres superpoderosos para que eles pudessem dominar a Terra. Daí nessa brincadeira, o rei Jor-El morreu, o rei Raio Negro morreu, a rainha Hipólita morreu. E depois que foi revelado que os marcianos brancos estavam por trás de tudo, aí esses 3 reinos se uniram para combater os vilões. O que ninguém sabe é que a Amanda Waller, que é a general do exército dos Elfos, é uma traidora. Ela tá de complô com os marcianos brancos para também acabar com esses 3 reinos. E será que eles vão conseguir? Bom, o último capítulo começa com a Amanda Waller junto do Protex, o vilão da história, tramando uma maneira de acabar com os Kryptonianos, as Amazonas e os Pierces. Eles devem aproveitar esse momento porque todos eles estão juntos no mesmo lugar, o Castelo dos Elfos. O problema é que o castelo está rodeado por chamas, que é a fraqueza dos marcianos brancos. Mas aí a Waller diz que pouco antes do amanhecer, um grupo secreto sob seu comando apagará os incêndios fora do castelo, permitindo que os marcianos ataquem os 3 exércitos. E quando eles destruírem as ameaças dos 3 reinos, a Waller quer continuar governando o Reino dos Elfos e os marcianos poderão governar o resto da Terra. Enquanto isso, no Castelo dos Elfos, a Lois Lane, a Arlequina e o Constantine, que são os conselheiros desses 3 reinos, apresentam um plano conjunto aos seus governantes para destruir os marcianos. Quer dizer, a Lois admite que eles também pediram conselho da maior mente do mundo, que se trata do detetive Shimp, que era um prisioneiro no calabouço desse reino. Esse plano envolve liberar uma força incontrolável, e o Constantine foi quem deu a peça final para esse plano dar certo. Será que teremos a redenção do Constantine depois de tudo que ele fez? Bom, agora tanto os vilões como os heróis já estão preparados para o que está por vir, e pouco antes do nascer do sol se dá início à batalha final. Tudo começa com o ar de repente congelando por todo o acampamento das Amazonas fora do castelo. E claro que se trata do Capitão Frio, um dos subordinados da Waller, que usa seus poderes de gelo para derrubar as fogueiras ao redor do castelo. As Amazonas até tentam impedir que isso aconteça, mas não adianta. Assim que as chamas foram apagadas, o céu de repente se enche com fumaça. E apesar da direção que a nevasca estava soprando, a fumaça foi na direção do exército das Amazonas, e uma onda de terror veio com ela. No entanto, em meio à multidão, um grito foi ouvido, mas não foi um grito de medo. Acontece que a Canário Negro estava junto das Amazonas, e ela usa seu poderoso grito sônico para empurrar aquela nuvem escura. Dessa forma, aquela nuvem se transformou em dentes, pesadelo e morte. Pois é, galera, a fumaça na verdade eram os marcianos brancos transformados, mas com o grito da Dinah, eles foram forçados a tomarem sua forma sólida, e foi aqui que eles começaram a batalhar contra as Amazonas. Enquanto as Amazonas defendiam bravamente o castelo, elas enviaram uma mensageira para avisar que o ataque já começou.
temos aqui uma conversa entre o Bruce e o Alfred que é bem interessante, porque Bruce não sabe exatamente como chamá-lo, se chama de Alfred, se chama de John, mas o marciano revela que ele deseja viver sua vida como Alfred, tanto que ele retoma sua forma humana. Daí, Kal-El, Bruce, Diana e Zala logo saem para enfrentar os marcianos brancos. O detalhe é que eles não levam o Alfred. O Alfred não pode se juntar à batalha por causa daquele plano que mencionamos anteriormente. Bom, enquanto isso, a General Philippus do Reino das Amazonas confronta o Protex. O vilão facilmente quebra a espada da General e se prepara para dar o golpe final. Mas felizmente é nesse momento que Kal-El aparece, e já chega atacando o vilão e salvando a vida da Philippus. Junto dele chegam o Batman, Diana e Zala, que dizem a Protex que são eles quem ele quer. Ele quer matar os líderes do planeta. Por isso, para não arriscar a vida de pessoas inocentes, eles decidem levar a batalha para outro lugar. Assim, os Kryptonianos e a Amazona partem e os Transmorfos logo vão atrás. Alguns instantes depois, eles chegam no Monte Kristoff, que é aquele vulcão do qual Lara e Jor-El salvaram o reino 17 anos atrás. Só que antes de começar a batalha, a Diana quer saber qual deles matou sua mãe, no que o marciano se apresenta e diz que vai fazer a mesma coisa com ela. Contudo, é nesse momento que os mocinhos colocam em ação o plano de seus conselheiros. De repente, todos sentem um grande tremor. Na verdade, um terremoto provocado pela rainha Nyssa. Junto desse evento, a princesa Jennifer também usa seus poderes de criar e controlar raios para explodir a montanha mais uma vez. Sim, galera, basicamente elas provocaram a erupção do vulcão, reativaram o vulcão, mergulhando assim os marcianos em uma chuva flamejante, transformando o próprio ar em chamas. Vale lembrar que o vulcão poderia até atingir o Castelo dos Els, mas lá estava o Príncipe Jacob, usando seus poderes de criar e controlar a chuva para evitar que as chamas chegassem ao castelo. Parece que esse começo do plano foi tudo ideia do Constantine. Em seguida, vamos para o plano da Arlequina, que envolve encharcar os guerreiros mais poderosos com piche e depois atear fogo em todos eles. Sim, galera, vemos aqui o Kal-El, o Batman, a Diana e a própria Zala, todos rodeados de chamas para ganhar uma certa vantagem na luta contra os marcianos. Apenas a mente distorcida da Queen poderia criar esse tipo de plano. E, bom, esse plano dá muito certo. Eles facilmente começam a queimar seus inimigos enquanto são poderosos demais para se queimarem. Protex podia ser muito poderoso, podia ter o poder de uma lanterna verde, mas ele subestimou a força dos heróis e o desprezo que eles sentiam por ele. Tanto que o Batman dá uma baita surra nele e facilmente o derrota. No meio da batalha, a Diana encontra aquele marciano que se vangloriou alegremente de ter tirado a vida de sua mãe. O marciano até tenta lutar contra Diana, mas não tem jeito. Em chamas, não tem como Diana perder. Ela desfere mais um golpe no vilão e pergunta seu nome, no que o marciano responde Grass. Então Diana revela que esse nome ficará para a história como um lembrete para qualquer um que machucar uma rainha. E dito isso, ela simplesmente o mata, vingando sua mãe. A verdade é que a Diana tá tão enfurecida que ela quer matar todos os marcianos, principalmente o Protex. Mas aí a Zala pede que ela não mate os poucos marcianos sobreviventes, pois eles já estão derrotados. E, de fato, nesse momento surge a rainha Lara, que concorda com sua filha Zala. Já houve morte e vingança o bastante. Eles não podem eliminar toda uma raça por mais malvado que seu líder seja. Ouvindo isso, Protex vem com aquele papo que a rainha é fraca por não matá-los. Mas Kal-El, como sempre, responde que piedade nunca será fraqueza, embora ele não fique surpreso que um covarde como Protex não entenda isso. De toda forma, a rainha Lara bane todos os marcianos brancos para a Zona Fantasma por seus crimes contra a Terra. E nesse ponto, todos pensavam que era o fim.
que tinham vencido, mas a verdade é que havia mais uma perda para acontecer. De volta ao castelo, vemos a Waller e o pistoleiro retornando com seus planos frustrados. Eles passam por Alfred, que precisava ficar para trás porque a lava também o teria matado. Aí o Alfred começa a conversar com a Waller. Ele diz que, embora ele não consiga ler os pensamentos dela porque ela tem algum tipo de proteção, ele é capaz de ler os pensamentos do pistoleiro. E assim, ele descobriu que a Waller, na verdade, é uma traidora. Só que o Alfred comete um terrível erro aqui. Ele tenta levar a Waller para as masmorras do castelo, e ao tocar na Waller, ele acaba pegando fogo, porque a Waller tem um tipo de proteção contra qualquer marciano. Na mesma hora, Alfred pede ajuda telepaticamente ao Batman, e Bruce, ouvindo a dor e a angústia de seu amigo, ele finalmente voa pela primeira vez se dirigindo de volta ao castelo. Infelizmente, ele chega tarde demais. Só dá tempo de ele ver o último de uma espécie queimar, de ver o Alfred o chamando apenas de meu garoto. O príncipe morcego voou tão rapidamente, mas mesmo assim as cinzas do homem que ele amava escorregaram pelos seus dedos. O pior é que nem deu tempo do Alfred contar a verdade sobre a Waller. Então a general, astuta como sempre, de repente mata o pistoleiro o chamando de traidor. Sim, galera, ela diz a Bruce que ela acabou de descobrir que o pistoleiro era um traidor que há muito tempo vinha trabalhando com os marcianos brancos. E mais uma vez ela acaba se safando. Daí pulamos para uma semana depois, onde vemos os três reinos se reunindo para assinar um tratado histórico para se aliarem formalmente. Nisso, a rainha Lara pede a Bruce para assinar o tratado em nome do reino, dizendo que agora que ele sabe a verdade sobre suas origens, ele deve governar, ele deve ser o rei, já que é tanto um Wayne quanto um El. No entanto, Bruce recusa essa oferta. Ele diz que vai fazer tudo para servir ao trono, mas não vai sentar nele, e logo mais saberemos o porquê. Também temos uma conversa entre o Constantine, a Lois e a Arlequina. Enquanto o Constantine quer festejar assim que o tratado for assinado, a Lois revela que outros podem ver essa aliança entre eles como uma ameaça. Ela cita, por exemplo, o Senhor dos Mares, provavelmente o Aquaman desse mundo. Ela fala sobre o Reino do Céu, que eu acho que pode se referir à Nova Gênesis, e também menciona as Ilhas Congeladas. Ou seja, isso sugere que futuramente podemos ter uma continuação dessa HQ. Bom, no meio dessa conversa, a Lois pede licença assim que ela avista o Kal-El. Ela se aproxima dele para perguntar como ele conseguiu escapar da Ilha das Amazonas. Kal-El apenas responde que isso é um segredo, no que a Lois retruca que felizmente ela gosta de resolver mistérios e vai embora. Vendo isso, Bruce percebe o que estava acontecendo aqui, e Kal-El apenas diz que a Lois o laçou, pelo jeito não só literalmente. Daí Kal-El tenta convencer Bruce a se tornar o rei, alegando que é seu direito de nascença. Mas Bruce revela que estava pensando no Alfred, pensando em como ele viveu com medo e escondendo quem ele era de verdade. É por isso que ele planeja partir e explorar o mundo para descobrir quem ele realmente é, no que o Kal-El entende isso. Contudo, ele diz que quando Bruce estiver pronto para voltar e perceber que ele é digno de liderar, ele terá a honra de seguir o Rei Morcego. Ele até o chama de irmão, e os dois reafirmam seu acordo e sua irmandade com um aperto de mãos. A história termina com as três rainhas assinando o tratado. Desse modo, através da tragédia, do sangue e do fogo, três reinos foram forjados como apenas um. Nesse dia, eles formaram uma aliança, eles formaram uma união. E essa união ficaria conhecida como a Liga que a Terra precisava. Então é isso, galera, finalmente encerramos essa história, e como vocês já sabem, eu gostei bastante de tudo que nos foi mostrado.
O roteirista Tom Taylor realmente brilha quando escreve mundos alternativos, ele é muito bom nisso. E essa história, mais uma vez, prova esse ponto. A arte da Yasmine Putri é muito boa. Nos primeiros capítulos, pra mim, ainda era melhor, parecia mais polido, pode ser só impressão. Na verdade, isso não afetou em nada meu entretenimento, ela desenha demais e a arte é muito boa. A batalha final, como tem sido ultimamente, achei muito rápida porque foi apenas em um capítulo. E Taylor fez de tudo aqui. Ele fez a batalha final, fechou o arco de vários personagens, deu alguns momentos finais para todos eles e ainda plantou a semente de uma próxima história. Apesar de ser rápido, para mim funcionou. Esse é um universo com muito potencial, mas vocês sabem que é difícil fazer sequências que mantenham o mesmo nível. Mas claro que se sair futuramente, traremos para vocês. Agora comenta aí o que vocês acharam dessa saga, desse final, se gostaram, não gostaram. Muito obrigado por assistir, não esqueça de deixar o like para ajudar o canal. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.